Direito internacional, estados, sistemas político e judicial. Continuando o estudo do direito internacional, vamos dar uma estudada agora no sistema político do Canadá. O Canadá tem sua base política numa monarquia constitucional, tratando-se de uma monarquia federal. Dessa forma, teremos um rei e um primeiro-ministro. O rei, que escolhe o governador-geral, e o primeiro-ministro, que governa sob a confiança do monarca. O governador-geral, por sua vez, escolhe os vice-governadores de cada província do Canadá, que no total são 10. Eles também são conhecidos como tenente-governadores. Essas províncias fazem parte da jurisdição do Canadá, que contém também 3 territórios, governado por um governador que tem um poder menor do que os vice-governadores, que são escolhidos pelo governador-geral. Os 3 territórios existentes no Canadá são Nunavut, os territórios do Noroeste e o território de Yukon. Dessa forma, teremos esse mapa político do Canadá, sendo que Ottawa é a capital do Canadá e se encontra na província de Ontário. Já o legislativo canadense tem uma competência partilhada, onde teremos a competência federal, que o parlamento define então a legislação federal, que deve ser seguida pela nação como um todo, e teremos nas províncias as assembleias legislativas. Elas são responsáveis por determinar a legislação local. Um exemplo de legislação local pode ser legislação relacionada a hospitais, que as províncias têm autonomia para legislar. E é justamente o parlamento que determina quem serão os governadores dos territórios existentes no Canadá. O legislativo canadense produz uma legislação que tem como principais diplomas legislativos a lei principal da nação canadense, que é a Constituição do Canadá, e a Carta Canadense de Direitos e Liberdades. É com base nesses 2 diplomas legislativos que toda a legislação canadense deve se firmar. No caso do direito penal, teremos uma legislação nacional, que é de competência federal, assim como no Brasil. E no caso do direito civil, nós teremos leis esparsas. Não existe um código civil único no Canadá. Entretanto, podem existir leis específicas para determinados grupos. E aqui a gente pode fazer um corte metodológico em relação ao direito público e direito privado, ou em relação a diplomas específicos, como por exemplo o CDC no nosso país. A base da legislação canadense, portanto, é a Common Law, que é fundamentada no Reino Unido, que foi justamente quem colonizou o Canadá. Entretanto, em Quebec, que é uma das províncias canadenses, nós teremos o Código Civil francês, que tem por base a Civil Law, que é o sistema jurídico semelhante ao nosso, baseado num código específico. Portanto, o sistema canadense também é conhecido como sistema bijuralista, porque tem dentro de si bases da Common Law e bases da Civil Law. Já no caso do judiciário canadense, a sua jurisdição é semelhante à nossa, tendo cortes nacionais, cortes provinciais e cortes municipais. Nas cortes nacionais, nós teremos a Suprema Corte canadense e a Corte Federal canadense. A Suprema Corte é o órgão máximo do judiciário canadense e é composta por 9 juízes, sendo 3 obrigatoriamente de Quebec. Por óbvio, isso tem como fundamento o sistema bijuralista, para que haja uma visão em relação ao sistema Civil Law e Common Law. A Suprema Corte, portanto, é uma corte de apelação e última instância do judiciário canadense. Temos ainda a Corte Federal canadense, que é dividida em 2 outras cortes, a Trial Division e a Appeals Division. A Trial Division é composta de 13 juízes e um chefe de justiça, e a Appeal Divisions é composta de 10 juízes e um chefe de justiça, sendo que a Appeal Divisions recebe reclamações em relação a Trial Divisions. E essas cortes basicamente julgam leis federais. E é importante ainda asseverar que a Trial Division e a Appeal Division tratam de matérias distintas, por isso essa divisão metodológica. Em relação à jurisdição, provinciais e municipais, vamos estudar isso na próxima aula com o mapa geral do judiciário canadense.